Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito bonito e nos traz mensagens que tocam a nossa vida de maneira muito bonita, muito simples e cotidiana. Primeira coisa importante, vamos entender alguns termos. O mar. O mar, ele representa um pouco o mistério e ele representa as forças do mal. Por quê? O mar sempre, ainda mais na antiguidade, mas até hoje, ele é um tanto quanto misterioso para nós. Nós não conhecemos, por exemplo, ainda com toda a ciência, toda a dimensão e a profundidade do oceano. Então, ele é o lugar dos mistérios, aonde se tem medos, aonde se fala dos monstros marinhos. Então, o mar representa as forças do mal. A barca, aqui, você agora, cada um de vocês que está aqui na igreja, que está acompanhando pela transmissão, seja da rádio, do Face, do YouTube, cada um de vocês pode considerar a barca a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a comunidade. Então, cada um pode identificar com uma dessas coisas, ou com tudo isso. E aí, a partir disso, a gente vai começar a montar algumas coisas e a gente vai percebendo todos os ensinamentos que a gente pode tirar, não todos, alguns, porque a palavra de Deus nunca se esgota na sua capacidade de tocar a nossa vida. Mas Jesus convida para atravessar para outra margem. Nós todos vivemos nessa terra como se fosse uma travessia. Estamos vivendo neste mundo, mas sabemos que o nosso destino está do outro lado. E quem nos convida para fazer esse trajeto, ou seja, quem nos chama para viver esta realidade, é o nosso Deus. É o próprio Jesus que nos dá a vida e que nos convida a atravessar esse mar. Diz o versículo 36 que então os discípulos levaram Jesus consigo assim como estava, na barca. Ou seja, antes de os discípulos entrarem na barca, Jesus já estava na barca. Sendo assim, nós entendemos que antes de nós chegarmos na comunidade, Jesus já estava na comunidade. Antes de nós entrarmos na nossa família, Jesus já estava na nossa família. Antes mesmo de nós entrarmos na vida, Jesus já estava na nossa vida. Então é Ele que nos convida, porque Ele já está aqui. E havia ainda outras barcas com Ele, ou seja, Jesus estava presente também na vida de outras pessoas, está presente na vida de outras pessoas, em outras comunidades e assim por diante. E começou a soprar a ventania muito forte. Ou seja, as forças do mal também se manifestam na nossa vida, na vida de outras pessoas. E às vezes são tão fortes que essas ondas começam a encher a barca e a gente percebe que, olha, a coisa vai ir literalmente por água abaixo se a gente não cuidar. E quando isso acontece, os discípulos vão lá e gritam para Jesus: Jesus, salva-nos, nós estamos perecendo e o Senhor não se importa. Jesus se levanta e ordena que o vento e o mar se calem. E de fato a calmaria se faz. É interessante porque no momento que eles percebem que a coisa não tem mais jeito, que precisa de uma intervenção divina, eles recorrem para Jesus com disponibilidade, com prontidão, e Jesus responde.
Jesus quer que a gente recorra a Ele nos momentos de dificuldade. Quando as forças do mal estão sacudindo a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa comunidade, nossa sociedade, Jesus quer que a gente recorra a Ele com convicção, como os discípulos fizeram. E o texto mostra que Jesus prontamente vai atender e vai estar ali para acalmar a tempestade na vida da gente, na vida da comunidade. Porém, quando o vento e o mar se calam e cessa toda a tempestade, Jesus olha para os discípulos e repreende eles pelo medo e pela falta de fé. É engraçado porque Jesus quer que se recorra a Ele nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, quando as forças do mal investem contra a nossa vida. Então, por que Jesus repreende os discípulos? Porque eles só recorreram a Jesus quando a coisa ficou feia. Só quando apareceu a dificuldade. E Jesus não quer que a gente recorra a Ele só quando vem a dificuldade, só quando a gente quer alguma coisa, só quando a gente precisa dEle, ou quando a gente reconhece que não dá conta sozinho. Perceberam que o que aconteceu quando estava dando todo o temporal? O que Jesus estava fazendo? Dormindo sobre um travesseiro. Por que Jesus estava dormindo? Por que Jesus estava dormindo? Porque eles não convidaram Jesus para fazer alguma coisa no barco. Entraram no barco, um pegou o remo, o outro pegou o leme e nós vamos ir. Se Jesus não tem nada para fazer, Jesus vai descansar. Jesus estava pregando para a multidão já dentro da barca, Jesus estava o dia inteiro, isso aqui é o fim da tarde, era o início da noite, Jesus passou o dia inteiro pregando. Bom, se vocês querem fazer do jeito de vocês, porque Pedro, o Tiago, o João, o André, eram pescadores, então eles confiavam na experiência deles de atravessar o mar, navegando como eles estavam acostumados a fazer. E às vezes a gente se coloca nessa situação, a gente acha que consegue conduzir a vida da gente por nossa própria conta, né? E aí Jesus dorme. Será que Jesus não está dormindo na minha vida? Será que Jesus não está dormindo na minha família? Será que Jesus não está dormindo lá no meu trabalho? Será que Jesus não está dormindo na nossa comunidade, na nossa sociedade? Por que Ele está dormindo? Porque a gente acha que consegue fazer tudo sozinho e confia mais na nossa experiência do que na presença de Jesus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que está acontecendo, é isso que aconteceu aqui. Jesus estava dormindo, por quê? Porque eles assumiram o controle de tudo e Jesus não se impõe. E Ele não quer que seja assim. Ele não quer que a gente recorra a Ele só quando a gente percebe, se dá conta que a gente não tem domínio sobre toda a realidade, e que aí a gente vai recorrer a Ele porque eu quero uma graça, porque eu quero um milagre, porque eu quero uma coisa. Não, Jesus quer que a gente entregue o leme da nossa vida para Ele. Ele quer que a gente reme, ou seja, que a gente coloque o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, mas Ele quer que a gente permita ser conduzido por Ele. Aí Ele não precisa dormir, aí Ele pode fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. E aí nós vamos ter uma verdadeira relação com Ele, aonde a gente não busca só os nossos interesses e as nossas vontades, mas a gente permite que a vontade dEle se realize na nossa vida e nos conduza nessa travessia. E aí termina o Evangelho dizendo assim, que eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este
a quem até o vento e o mar obedecem. Este é Deus, que criou o mar, que criou o vento, como a gente viu lá na primeira leitura, e que delimitou a arrogância desse mar, ou seja, das forças do mal. Mas Ele é Deus, é o nosso Criador, Ele tem domínio sobre toda a criação. Ele estava no nosso barco antes mesmo de nós chegarmos, e é Ele que quer nos conduzir nessa travessia. E só para não deixar passar em branco uma coisa muito bonita a respeito disso também, que aparece na segunda leitura que nós escutamos. Cristo morreu por todos. Um só morreu por todos, e logo todos morreram. Não sei se vocês conseguem entender. Se um morreu por todos, significa que todos deveriam morrer. Um morreu por todos, então todos deveriam ter morrido. Não morreram porque este morreu por todos. Então, se este morreu por todos, é como se todos tivessem morrido, ou seja, foi paga a dívida. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos. Se Ele morreu por todos, se Ele morreu por mim, eu tenho que viver como se eu já estivesse morto. Porque se Ele não tivesse morrido por mim, eu deveria estar morto. Então a minha vida já não deve ser mais para mim. A minha vida deve ser para Ele que morreu por mim. Se Ele morreu por todos, quem está vivo não deve mais viver para si mesmo, mas deve viver para aquele que morreu por todos. Então, meus irmãos, assim é que nós devemos viver. Se nós estamos vivos, se nós estamos ainda na barca, se a barca não afundou ainda, é porque Jesus morreu por nós. Nós estamos vivos, então, se estamos vivos, é porque Ele deu a vida, e por isso nossa vida não nos pertence mais, nossa vida pertence para Ele. Então, entregue o leme da sua vida para Jesus e permita que Ele te conduza na travessia deste mar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.